Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 4. Quando o André estava falando sobre a questão do medo, e é muito interessante que Satanás usa essa ferramenta do medo para nos travar, né? Para impedir que a gente faça as coisas. E ele coloca mentiras no nosso coração, na nossa mente, para que a gente acredite naquilo e tenha medo. E esses medos vão impedindo a gente de experimentar coisas na presença de Deus. Vão impedindo a gente de experimentar o plano de Deus para as nossas vidas. Mas só quando a gente abandona as coisas do mundo e vive para Deus, é que a gente vai entender isso. E essa nomenclatura, as coisas do mundo, as coisas de Deus, pode não ser muito comum e hoje tem sido até menos utilizada, porque a gente tem vivido num tempo em que as coisas estão muito misturadas. E às vezes a igreja, ela não tem essa separação do mundo, né? Elementos mundanos estão entrando na igreja e a gente tem até copiado coisas do mundo, né? E isso tem sido um erro da igreja na modernidade, né? Então a gente tem visto algumas coisas estranhas acontecendo no meio da igreja de Cristo, porque as igrejas estão mais preocupadas em atrair pessoas por meio daquilo que é mundano, daquilo que é secular. Por exemplo, né, então a gente trocou a iluminação aqui da igreja, a gente pode colocar algumas luzes vermelhas, azuis aqui, né, colocar um globo aqui no meio e tal, mas se a gente começar a dar ênfase nisso, em vez do evangelho, isso acaba se tornando um problema. Se a luz é o principal, isso é um problema para a igreja. Se o globo no meio do salão acaba sendo o principal, chama mais atenção do que o evangelho de Jesus Cristo, isso é um problema. Então nós precisamos entender esse caráter santo da igreja que faz com que a gente se separe do mundo, faz com que a gente tenha uma consagração, e a palavra consagrado significa separado. Ou seja, nós somos consagrados a Jesus Cristo, nós somos separados deste mundo. Então, o cristão precisa entender isso. E nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que o Tiago é muito enfático em dizer que nós precisamos ser amigos de Deus e inimigos do mundo. E esse é o tema que eu quero compartilhar nessa manhã. Nós precisamos fortalecer a nossa amizade com Deus, para sermos mais amigos de Deus e inimigos do mundo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso
por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Aparentemente parece um texto meio triste, que te incentiva a buscar a tristeza. Parece um pouco estranho aqui, né? Mas nós precisamos entender o que é essa tristeza. Essa tristeza é o arrependimento, é o quebrantamento, é algo que só a presença de Deus pode produzir. E nós temos visto, né, como a gente compartilhou antes, que muitas coisas dentro de nós tem um conflito, né? Então muitas coisas produzem um conflito dentro de nós. E o que é essa guerra que a gente vive, né? Então o texto diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Queridos, na época que eu me converti, eu era uma pessoa que falava muito palavrão. E eu achava que palavrão era um sinal de sabedoria. E eu falava muitos palavrões, a cada 10 palavras, 11 era palavrão. E eu gostava de falar palavrões porque o meu chefe falava muito palavrão. E eu falava assim: puxa, é sinal de pessoa inteligente falar palavrão. Então, vou falar palavrão. Mas, queridos, no dia que eu passei pelas águas do batismo, dia 31 de agosto de 2002, né, nesse dia, eu saí do batismo, fui celebrar a festa do batismo, né, junto com os irmãos que se batizaram. Naquele dia a gente foi comer uma pizza na casa do pastor, e aí a gente saiu da casa do pastor e na rua eu encontrei um amigo das antigas. E aí eu vi ele passando na rua, falei assim: vou imitar um bêbado, né? Vou fingir que eu estou bêbado aqui. Eu falei: e aí, brother, beleza? Como é que você está? Né? E aí quando eu falei isso, ele começou a soltar um monte de palavrão. Falou: caramba, né? Já entenderam, né? Você está bêbado, seu filho é da fruta, né? Né? Um monte de coisa assim. E quando ele começou a falar aquele monte de palavrão, meu ouvido começou a doer. E eu senti uma dor muito grande no meu ouvido, que eu cheguei a colocar minha mão assim, baixar a cabeça. E falei: não, para. Cara, eu não estou bêbado não, desculpa, eu estava só brincando aqui. Aí ele: então, vamos marcar um dia e tal, não sei o que. Eu falei: não, depois a gente conversa, deixa eu ir embora. E fui embora. Aquilo mudou a minha vida, porque depois daquele dia, aquela palavra de Efésios capítulo 4 fez muito sentido para mim, né? Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, nenhum palavrão, nada que possa destruir a vida de outras pessoas, a não ser palavras que transmitem graça. E eu fiquei pensando assim: será que esses palavrões que eu falo transmitem graça para as pessoas que estão ao meu redor? Será que as palavras que eu tenho dito são palavras de bênção? E aquilo começou a guerrear dentro do meu coração, mas sabe, irmãos, foi muito tranquilo, porque depois disso eu parei de falar palavrão de uma vez por todas. Aí você fala assim: mas mesmo quando você acorda de madrugada e dá com o dedo mindinho na quina da cama, no escuro? Sim, é interessante que mesmo nessas condições, vou lá, dou com o dedinho na quina da cama e glória a Deus! É impressionante como Jesus muda a nossa vida. E não foi nenhum pastor que chegou para mim e falou assim: para de falar palavrão. Não foi nenhum discipulador: você fala muito palavrão, hein? Precisa melhorar isso. Não foi isso, foi a minha experiência com o próprio poder de Deus. Conheci um cara, né, um homem, né, hoje, na época que ele se converteu, ele era jovem, e ele tinha muitos CDs na época, né, disco de vinil e tal, depois veio os CDs, ele tinha uma coleção de CDs tudo original, de rock, assim, americano, né, então era Sepultura, AC/DC, era umas bandas assim, Iron Maiden, né, ele tinha todas as coleções, né, dessas bandas todas. E ele se orgulhava de ter essas coleções todas, mas um dia Deus falou para ele:
joga tudo fora. Queima tudo esse negócio. Aí ele falou assim, não, eu vou vender, porque, né, poxa, paguei caro nesse negócio. Mas Deus falou para ele, queima tudo esse negócio, se livra disso. E ele foi lá e queimou, se livrou de tudo, jogou fora, com dor no coração na época, né? E depois, quando a gente foi conversar, ele falou assim, graças a Deus que eu fiz isso, porque aquilo lá estava se tornando um ídolo. As coisas do mundo, né, as coisas do meu antigo homem, do passado, estavam falando muito alto ainda na minha vida. E essas coisas faziam parte do meu passado. Quando eu me converti, eu gostava muito de Legião Urbana. Ouvia demais Legião Urbana. E ficava, é impressionante como a música tem o poder de mudar as nossas emoções. Então, se você ouve uma música alegre, você vai ficar alegre. Se você ouve uma música deprê, você vai ficar depressivo. E é impressionante como Legião Urbana deixa as pessoas depressivas. E eu ficava lá, né, ouvindo aquelas músicas do Legião Urbana, gostava do ritmo, gostava das letras, eram poéticas, mas era impressionante como as letras me deixavam depressivo. E quando eu me converti, Deus me requereu isso. Não foi ninguém que me falou assim, para de ouvir, isso daí é do mundo, isso é pecado. Não, Deus me falou, você precisa parar de ouvir essas coisas, porque você está alimentando muito a sua antiga pessoa, o seu antigo homem, e você foi feito novo, você foi feito uma nova criatura. E se é uma coisa nova, a gente não pode andar nas coisas antigas, a gente precisa se renovar, queridos. A gente precisa realmente abandonar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos acorrenta ao passado, aquilo que nos prende a Satanás. Amém? É difícil fazer isso? Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas é isso que a gente precisa fazer. Abandonar as paixões que vivem dentro do nosso coração e que ficam guerreando. Sabe quando você quer fazer uma coisa boa, mas não consegue, porque aquela coisa ainda te atrai. O mundo ainda fala muito alto. Texto de primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, vai dar um exemplo de 3 coisas que fazem a gente pecar. Então, diz o texto, 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, então 3 coisas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a arrogância da vida nessa versão, né? A arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, queridos, 3 coisas que nós precisamos eliminar das nossas vidas. Primeiro, a cobiça da carne. Então, aquilo que traz para a gente o desejo da nossa carne, aquilo que fica lutando para que a gente faça e a gente satisfaça os nossos próprios prazeres. A cobiça dos olhos, ou o desejo dos olhos, aquilo que a gente olha e deseja no nosso coração. Aquilo que a gente bate o olho e fala assim, eu quero. Isso é um problema. Isso é um problema sério. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E nós precisamos também tomar cuidado com a arrogância da vida, a soberba da vida, ou a concupiscência, né? Diz o texto na revista atualizada, ou desejo, a ostentação dos bens. Muita gente está interessado somente nas coisas deste mundo e não estão preparados para viver aquilo que é celestial.
Mateus capítulo 19 conta a história de um jovem que fala para Jesus, quando encontra Jesus: Jesus, eu quero te seguir, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Aí esse cara sai, né, de cabeça baixa e fala: não dá para fazer isso. Não, isso daí eu não vou fazer. E vai embora. Antes disso teve um diálogo antes, né, no anterior, que Jesus fala assim: você precisa amar o Senhor, né, com toda a sua força e tal. E ele fala assim: eu tenho feito isso. Você precisa obedecer os mandamentos. Aí ele fala: eu tenho feito isso. E Jesus fala: então vai e vende as coisas que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Aí ele falou: não, isso daí não dá para fazer. O cara era muito rico e aí começa até uma discussão ali entre os discípulos acerca de quem vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus fala, né, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, porque o rico valoriza, né, alguns, não estou falando, né, não é generalizando, e Jesus não quis generalizar nessa frase, né, mas o rico valoriza a sua segurança nos seus bens, no seu dinheiro, no seu recurso. Jesus olhou para a vida daquele jovem, diz que aquele jovem saiu e falou: eu não estou pronto para seguir Jesus, porque as coisas do mundo falam mais alto, porque as coisas terrenas falam muito mais alto. Mas, irmãos, Tiago é muito claro em dizer que nós precisamos entender que a amizade do mundo é inimizade com Deus. E se nós estamos valorizando muito as coisas do mundo, nós, por consequência, não estamos valorizando as coisas de Deus nas nossas vidas. E Deus diz no versículo 5, né? Ou vocês acham que é sem razão, Tiago 4, 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Aí o marido fala para a esposa: e eu também. Né? Eu também. Deus nos ama com um amor zeloso. Deus nos ama de tal forma que Ele quer a exclusividade nossa. Deus nos ama de tal forma que Ele quer a nossa consagração, a nossa separação. Deus nos ama de tal forma que Ele quer que a gente renda completamente a nossa vida a Ele. Deus não quer 1% das nossas vidas, mas Deus quer 100% de nós. E 100% de nós é só quando a gente reconhece que a gente precisa dEle para todas as coisas. Que o texto continua dizendo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Porque os orgulhosos declaram independência. Os orgulhosos falam assim: eu não preciso de Deus. Eu me basto. Eu sou o cara, né? Muita gente diz isso: eu não preciso de Deus. Mas o livro de Tiago dá uma receita aqui, né? Para que a gente possa ser mais amigos de Deus. Você quer ser mais amigo de Deus? No versículo 7, então, presta atenção. O que Tiago diz: em primeiro lugar, submetam-se a Deus. Queridos, o segredo para ser amigo de Deus é a submissão. E submissão, essa palavra que é tão criticada porque a gente não tem um entendimento profundo do que é submissão. Submissão é estar embaixo de uma missão. Deus te dá uma missão, e aí você precisa se submeter a essa missão. Submetam-se a Deus. Entendam qual é a missão de Deus para a sua vida. Entenda qual é o propósito de Deus para você e se submeta a essa missão. E certamente você vai experimentar
graça de Deus sobre a sua vida. Você vai ser mais amigo de Deus. Você vai entender e se relacionar melhor com Deus. Submetam-se a Deus. Mas você precisa escolher a quem você precisa se submeter. Porque o versículo continua dizendo assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é aquele que o tempo todo ele tenta colocar uma missão para você. Ele tenta apresentar uma missão. Já que você não sabe a missão que Deus tem para você, o diabo sabe. O diabo sabe e ele fica falando no seu ouvidinho assim: olha, eu tenho uma missão para você. E tem muita gente que encontra propósito em realizar a missão do diabo, do inimigo. Tem gente que vive feliz, sorridente, contente, realizando a missão do inimigo. O inimigo ele está apresentando uma missão, e aí a pessoa escolhe a quem ela quer se submeter, se a Deus ou se ao diabo. E aí, a quem você quer se submeter? Talvez como o mundo jaz no maligno, reconhecer a missão do mundo é muito mais fácil. Talvez seja até mais simples, a missão do diabo seja até mais simples. Talvez o caminho seja largo, a porta larga, e aí você reconhece o caminho largo, a porta larga, como sendo algo que você acha que é para cumprir, mas essa missão, de repente, é o diabo que está dando para você. Então a gente precisa reconhecer a missão de Deus e se submeter a essa missão. E como que a gente faz isso? Por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da vida com Deus, lendo a palavra dele, porque ele já deixou a missão dele escrita para a gente na sua palavra. Só assim a gente vai reconhecer a missão que Deus tem para a gente. E só assim a gente vai poder se submeter a essa missão. Como você vai se submeter a uma coisa que você não sabe o que é? Então, nós precisamos reconhecer a missão de Deus e nos submeter a ela. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmãos, você gosta de estar ao lado de uma pessoa inconveniente? Você gosta de estar ao lado de uma pessoa a qual fala as coisas na hora errada? Fala coisas que você não gosta muito? Você gostaria de estar ao lado de uma pessoa que é chata? De uma pessoa que você não quer, do seu inimigo, que você não quer relacionamento? Isso daqui, queridos, é uma ordem interessante. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. O Tozer, que é um teólogo arminiano do século 17, ele vai dizer o seguinte: a proximidade com Deus é semelhança a Ele. Nós, tradicionalmente, queremos estar próximos de pessoas que são semelhantes a gente em alguma coisa. Porque a gente gosta de imagem e ação. Então a gente quer estar junto. A gente gosta de caldos, então a gente quer estar junto. A gente gosta de futebol. Hoje não pode falar de futebol, né? Poxa, eu fiquei acordado para assistir a seleção brasileira. Que tristeza, hein, gente? Fala sério, devia ter ido dormir antes. Mas a gente gosta de estar perto de pessoas que conversam o mesmo papo que a gente tem afinidade, que a gente sorri juntos, que a gente se alegra juntos, ou às vezes que a gente até se entristece juntos, mas a gente está junto. É agradável estar na companhia de pessoas que a gente tem afinidade.
E por que não de Deus? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que aquilo que nós gostamos, Deus também gosta, entre aspas, né? Claro que a gente, a gente precisa entender, né? Aquilo que Deus realmente gosta. Mas, se Deus, Ele nos fez essa imagem e semelhança, nós temos muitas afinidades com Deus. E nós podemos escolher, então, nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproximará de nós. Quando nós desenvolvermos uma afinidade com Deus, a ponto de bater um papo, sabe quando o Wi-Fi está direto assim, com todos os pauzinhos cheios assim, você fala, uau, que legal, a conexão está funcionando. Você fala uma coisa e Deus responde. E sabe quando a gente tem aquela amizade tão profunda com alguém, que basta meia palavra, ou às vezes basta um olhar, você olha para a pessoa assim e já fica sorrindo, né? Já está rindo. O outro já entendeu o que você quer dizer. É isso que Deus deseja conosco, gente. Deus deseja ter amizade conosco, e a gente precisa entender que a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Ou seja, nós precisamos virar as costas para o mundo e olhar para Deus, nos aproximar de Deus. O texto desse mesmo versículo continua: pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que ficam, sabe, com a mente lá e cá, diz o pessoal aí no mundo que tem o crente Raimundo, né? Já ouviram falar do crente Raimundo? Que é um pé na igreja e um pé no mundo. O crente Raimundo, mal sabe ele que o crente Raimundo já está abraçado no cobertor de fogo de Satanás. Porque quem tem a mente dividida, quem está com o pé no mundo, já é de Satanás. Satanás está contente, sorridente, abraçando a pessoa de braços abertos assim, falando, vem meu filho, vem, já está aqui, só continua caminhando comigo. Enquanto nós podemos escolher estar com Deus ou estar com o diabo. Purifique o coração. Já compartilhei aqui que a santidade ela tem dois vieses, né? A santidade, a purificação, ela tem dois sentidos. Primeiro sentido de que Deus opera na gente essa purificação. Não é da nossa natureza se santificar automaticamente. Então, para parar de falar palavrão, eu tive que vigiar. Eu tive que mudar o meu vocabulário. Eu tive que, às vezes, vinha a palavra na minha boca, eu tive que mudar isso. Chavear a mente. Então tem também uma reeducação, tem o nosso lado que precisa ser executado. Tem a nossa parte que precisa ser colocada em prática, mas tem a parte de Deus, que Deus opera em nós de modo sobrenatural, limpando, nos purificando e também colocando um desejo no nosso coração. Gente, quem em sã consciência acorda cedo para vir na igreja no domingo? Vocês, né? Vocês. Quem que acorda mais cedo ainda para vir no domingo, para ensaiar louvores e cantar ao Senhor, e ligar os computadores, ligar a mesa de som? Gente, em sã consciência, depois do Brasil ter perdido, a pessoa quer ficar na cama, mas Deus empurra a gente da cama e fala assim, vai meu filho, não é verdade? Só que a gente pode escolher ouvir a voz de Deus ou ficar na cama. A gente pode escolher ouvir aquilo que Deus está falando para a gente. Vai, lá vai ser legal, hoje você vai ouvir uma palavra de Deus, hoje os louvores vão ser top, né? Hoje vai ser coisa boa. Eu tenho um banquete para você, vai meu filho. Mas a gente pode falar assim, não, hoje eu prefiro ficar assistindo televisão. Hoje eu prefiro ficar deitado na cama até mais tarde, acordar 11 horas.
A escolha é sua. E a gente sempre pode escolher agradar a Deus ou agradar ao mundo. A quem você está escolhendo hoje? Quem que você está querendo agradar hoje? E por último, versículos 9 e 10. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Talvez uma das receitas principais aqui desse texto, para que a gente possa ser mais amigo de Deus e inimigos do mundo, é trocar o riso por lamento, é trocar alegria por tristeza. E o que é essa tristeza? É quebrantamento, é humilhação, é você abrir mão de você mesmo para viver os planos de Deus. Gente, Deus, não que Deus tenha nos escolhido para o sofrimento, não é isso. Não que Deus tenha nos escolhido para a humilhação, para que a gente viva de cabeça baixa, não é isso. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, porque o arrependimento provoca em Deus um sentimento muito forte de vir na nossa direção. Diz o texto do Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, Deus não dispensa, né? Deus não vai jogar fora. Se você vai a Deus com arrogância, Deus já fala, não, esse daqui não quer papo comigo não. Agora se você vem com humildade, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você precisa dele, tenha certeza que ele não vai te dispensar. Ele vai olhar para você com muito carinho. Quer ser amigo de Deus? Humilhe-se, quebrante-se, e isso aumentará a sua intimidade com o Senhor. Amém? Quais são os 3 pontos então? E agora, hein? Não memorizou, né? O primeiro ponto é a submissão a Deus. O segundo ponto é aproximar-se de Deus, escolher se aproximar de Deus. E o terceiro é humilhar-se diante de Deus. Vá com humildade e Deus não te rejeitará. Você quer ser amigo de Deus? Coloque em prática essa palavra. Simples assim. Viva essa palavra e você será amigo de Deus e inimigo do mundo. Amém? Que Deus forme em nós mais amigos de Deus. No nosso meio aqui, mais amigos de Deus e inimigos desse mundo. Mais amigos do Senhor. É isso que Ele deseja. É isso que Ele quer nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor nos chama para sermos Teus amigos. O Senhor nos chama para vivermos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós queremos nesta manhã, ó Deus, em primeiro lugar, reconhecer os Teus planos, a Tua missão para as nossas vidas. E assim, ó Deus, que o Senhor nos ensine a nos submeter a essa missão. Que nós entendamos qual é o propósito que o Senhor tem para nós. E desenvolvamos esse espírito submisso. Submisso aos Teus mandamentos. Submisso à Tua palavra. Submissão, ó Deus, a tudo que o Senhor fala para nós. Dá-nos, ó Deus, o discernimento da Tua voz. Porque nós queremos ser os Teus amigos, ó Pai. Nós queremos ser os inimigos do mundo e amigos do Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda também a nos aproximar do Senhor. Porque por vezes a gente vira as costas para o Senhor e a gente escolhe as coisas do mundo, a gente escolhe as coisas que são de Satanás. Mas nós queremos hoje, ó Deus, uma liberdade na nossa mente, sermos livres, ó Deus, para escolher nos aproximar do Senhor. Quebra tudo aquilo que ainda nos acorrenta a Satanás. Quebra, ó Deus, as correntes que ainda nos travam, o medo que nos impede de experimentar
ó Deus, um relacionamento com o Senhor. E hoje nós queremos nos aproximar do Senhor. E sabemos que o Senhor se aproximará de nós, porque assim diz a sua palavra. E Deus, nós queremos nos aproximar do Senhor com um coração humilde, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que o Senhor é tão santo e que abomina o pecado que há em nós, mas o Senhor ama cada um de nós. E nessa manhã nós queremos ir na sua direção, com humildade em nosso coração. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a sermos mais humildes e experimentar essa amizade com o Senhor em tudo que nós fizermos. Ó Deus, que o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.